Eu sou Hélio Eduardo Lucas, estamos aqui novamente, vamos realizar mais uma série das nossas entrevistas. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito conhecida na cidade, pode ser considerado o decano dos advogados aqui da fronteira. Homem de notório saber jurídico, uma história de vida fantástica, é o Dr. Álvaro Albuquerque, o advogado, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite, doutor, por essa conversa aqui. Pois não. Agradecido por ter vindo. Isso. É isso mesmo? Eu agradeço. Notório saber, decano. Eu fico muito grato pelo notório saber, não é? Mas eu quero dizer que eu sinto muita satisfação em estar aqui nesse teu programa e poder eventualmente dar algum recado a respeito até de uma parte da história de Foz do Iguaçu. Estou aqui há 50 anos. Muito bem, meio século, não é pouco. Depois eu queria pedir minha caríssima assistente de palco que o negócio aqui, para variar, não funcionou, viu, dona Cris? A senhora mexeu e não funcionou. Doutor Álvaro, o senhor chegou aqui 50 anos atrás. Sim. Naturalmente era uma cidade pequenininha, um município pequenininho. E eu queria que o senhor falasse... O senhor parece que são originários da vizinha Santa Catarina. Sim. Por que o senhor veio parar aqui? Na verdade, meu caro Lucas, eu nasci em Florianópolis, em razão de que a família da minha mãe é até hoje de Santa Catarina. Então, meu pai era do Paraná, da cidade de Castro, e a minha mãe de Santa Catarina. E eu nasci lá. Mas eu me criei em Curitiba, e tirei o curso de Direito em Curitiba. E quando terminei, em 1962, eu vim a Foz do Iguaçu para buscar um documento da Marinha Mercante que estava cobrando uma taxa de renovação dos barcos que vinham transportar madeira de pinho daqui para a Argentina. Eu vim pegar um documento para o doutor Edgar Cavalcante de Albuquerque, que eu fui, inclusive, estagiário dele, e depois, naquela época, nós chamávamos de solicitador acadêmico, que já tinha o AB, que era o braço direito do advogado. Ele me mandou vir para cá para buscar, e aí eu procurei a Marinha Mercante e me pediram 15 dias para elaborar o documento que tinha que ser mandado ao Rio de Janeiro para eles sacramentarem, carimbarem, para depois devolver para cá, para entrar com mandado de segurança. E nesses 15 dias que eu tive que ficar aqui, eu fui ver o fórum, fui conhecer o fórum, conheci o Dr. Saulo Ferreira, promotor, o juiz de direito na época, que era o Dr. Neandro Freitas de Oliveira. E aí... Tomou gosto? Só Deus sabe. Bebeu a água? Eu fui, levei a certidão, voltei para cá e estou aqui até hoje. Muito bem. Eu acho que quem ganhou com isso foi a cidade. Obrigado. Porque o senhor tem contribuído Obrigado. muito. Doutor, o senhor também foi, durante 2 mandatos lá atrás, nos anos 60, o senhor foi vereador de Foz do Iguaçu pelo MDB. Sim. O antigo MDB. Sim. Do Dr. Ulisses Guimarães. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse período e também tirasse a minha dúvida. Eu pensei que o senhor tivesse entrado pela política na fronteira pelas mãos da família Silva, do Brandino, mas não. Parece que eu estava equivocado. O senhor, por favor, nos tire essa dúvida. Sim. Fale desse período que o senhor foi vereador. Sim. O período que eu fui vereador, no segundo ano que eu estava aqui, 63 para 64, pela Frente Social Cristã. Na verdade, era uma reunião do Partido Social Democrático, do Partido do Adhemar de Barros. Sim. E do Partido da Situação do Estado, do Ney Braga, que o candidato a prefeito foi o Júlio Rocha Neto. E eu entrei nessa chapa de vereadores e me elegi. Na verdade, eu fiquei como primeiro suplente e em seguida eu assumi. Depois de cumprida essa legislatura, né, eu formei, eu quero deixar bem clarinho, Lucas, que a credencial para formar o MDB aqui na região de Foz do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, né, foi feita através da minha mão, com o livro do MDB, colhendo as assinaturas.
Ah, perfeitamente. Foi minha. Quem eu contei e me ajudou muito, não é, foi o Gustavinho do Canavial, pai do Brandino. Ah, ele era meu chamava-se Gustavinho. Gustavinho. Ele foi meu homem, meu companheiro de luta política. Eles tinham um alambique aqui na região. Canavial, tinha Santa Terezinha, Santa Terezinha. Isso ele foi nos anos 60? 63, 64. Em 64, em 31 de março de 64, estourou eu não vou falar revolução, porque para mim foi uma ditadura. Aquele movimento... Desculpe, para mim foi um golpe militar. Tá, o golpe militar estourou na madrugada de 31 de março de 1964. Eu estava no Rio de Janeiro. E botou o país, durante 21 anos, até 1985, o país entrou num buraco sem fundo, sim, não é, Fábio? Sim. O senhor acompanhou isso naturalmente bastante. Aqui. Até, me permite? O senhor até, assim, eu só quero dizer assim, Lucas, a minha formação, né, universitária, saída da faculdade em 62, direito constitucional fresco na cabeça, eu não conseguia ver que uma junta militar pudesse governar o país, isso, que pudesse caçar mandato fechar o Congresso. Agora há pouco você falou numa figura que eu tenho respeito até hoje, e o Brasil deve respeitar, não é? É Ulisses Guimarães. Eu tive o prazer de receber o Ulisses Guimarães na minha casa. E mais uma, ele esteve aqui num carnaval, a irmã dele morava aqui, porque o marido era engenheiro da Itaipu. Ah, é? É. E eu tive o prazer de convidá-lo e ele foi junto comigo no Country Club, Carnaval do Country Club. Estava lá. Uma pessoa que chegou e disse: doutor Álvaro, posso fazer uma pergunta? Eu disse: como não? Essa pessoa que está ali não é o Ulisses Guimarães? Eu disse: é. Identificou. Engraçado. E foi assim que o senhor então fundou o PMDB, o MDB no município. Quem me deu uma mão muito forte aqui na época foi, não sei se você lembra dele, Francisco Foltrani Freire. Não é. Advogado, criminalista, advogado criminalista, colega de turma, etc. Depois ele foi embora. Hoje ele está em Santa Nessa época eu quero crer que aqui no município tinha um juiz e um promotor só. Sim. Era assim? Era um juiz e um promotor. E outra, eu fui o terceiro advogado. Não diga. O primeiro advogado, Antônio Ferreira Damião Neto. O segundo advogado, Ney Watson dos Santos. Tinha um terceiro que era advogado, mas não advogava. Ele era professor de português e de francês no ginásio. Pois e eu. Tá certo. Então, que advogava mesmo eram 3. Doutor Álvaro, nessa época eu fazia você devia ter 12, 15 mil habitantes. É assim, 20 mil ao município, e sendo que 12 mil era na área rural e 8 na cidade. Tá certo. Depois houve uma inversão. Houve um êxodo, né? É isso. Mudou. As pessoas saíram da área rural, vieram para cá. Na década de 70. Doutor Álvaro, vamos falar um pouquinho da sua experiência na área que o senhor atua com desenvoltura, né? O senhor também já foi professor de Direito? Sim. É isso mesmo? Me aposentei como professor de Direito. Qual foi os locais onde o senhor deu aula aqui? Eu dei aqui, desde o primeiro dia, na Unifoz. Pois não. Lecionei na UDC. Aqui. Lecionei na Cesufoz. Também, pois não. E fui professor da Escola da Magistratura, sim, que é do Poder Judiciário. Falamos até aqui na minha entrevista com o Dr. Geraldo, foi falar da importante Escola da Magistratura. O senhor, a sua área do direito, a sua especialidade é o direito civil? Direito civil, né? E aí eu dou ênfase para direito das obrigações, contratos, família e sucessões. Ah, é? É. Quem tiver com problema, demanda, pode procurar? Pode. O senhor com essa idade... Não, desculpe. Não. Coisa não, mais aceito, elegante aceito. chamar Não, uma pessoa de idoso. Não é. Se bem que eu também sou idoso. Não quer me chamar de menino? O senhor tem muito experiente, né? Traz uma bagagem, uma vasta bagagem, e o senhor é muito procurado até hoje. Eu vejo o senhor ali no fórum, sim, em audiências e tudo, o senhor continua, sim, na ativa. Normalmente na ativa. De manhã eu vou ao fórum para ver os processos, porque só entram advogados. E à tarde eu vou fazer as audiências pessoalmente, meus filhos, que eu tenho 2 filhos advogados. Mas nós vamos sempre, eu faço questão sempre de estar presente. Tá. Um dos filhos advogados seu eu conheço, que é o Álvaro Neto, né? Neto, E nome do meu pai. Quem o outro é Alexandre de Albuquerque.
O Alexandre, mas ele advoga aqui em Foz? Aqui, então sim, ele é recém-formado. Você formou, a OAB dele é do ano, do ano passado. Fez aonde? Na UDC ou na Unifoz? Ele começou na Unifoz e terminou na UDC. Tá. Ô, doutor Al, por que um grande número de pessoas que fazem hoje o curso de Direito tem dificuldade para passar no exame da OAB? É fácil. É fácil de responder isso. Os cursos de Direito lecionam as disciplinas durante os 5 anos e a OAB, que eu tenho cogitado, reclamado, pedido atenção da OAB, Conselho Federal, perguntam, né, matérias completamente dispersadas daquele conteúdo que eles recebem na faculdade. Será que tem o fito, o intuito de reprovar? Não. Tem uma ala que entende que a OAB faz isso por um espírito de corpo, que não quer que venha mais advogado. Isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Seria excesso de zelo? Veja bem, o zelo é uma coisa que se impõe, meu caro Lucas. Por quê? Porque o número de faculdades de direito que o governo federal credenciou é muito grande. Baixou e muito o nível da instrução. Isso é verdade. Então, a pessoa está passando na rua lá, você entende alguma coisa de direito? Vem ajudar aqui, dá direito constitucional aí para essa gente. Eu concordo com o senhor. Não estou falando de nenhuma das instituições de direito aqui de fora. Então essa é a questão. A qualidade. Tanto é que agora há pouco, inclusive, fecharam um monte de cursos. Fechou um monte de cursos de direito. E agora, para abrir novos cursos, o Ministério da Educação, o MEC, né, aumentou as exigências. Eu conheço advogado que não sabe fazer uma petição. Eu conheço. Pois é. Triste. Tem dificuldade. Tem dificuldade para redigir um ofício. Triste. Eu conheço, mas eu fico quietinho ouvindo. Esse dia eu fui numa audiência, doutor. Eu vou aproveitar aqui. Eu fui sem dar nomes. Sim. Tem uma figura de um advogado que é deprimente. Ele vai na audiência, mas ele não se prepara antes, porque o cidadão que entra numa audiência com a juíza, o promotor e as partes, eu acho que ele tem que ter conhecimento do que se vai discutir ali. Então ele chegou lá, não, eles às vezes chegam lá, doutor, pede o processo, bota em cima, na frente. Ele, a juíza olhando, a promotora olhando, o pobre do réu olhando, quer ler 200 páginas em 5 minutos. Ele não tem jeito, né? Você já viu isso também? Cansei de ver. Mas é deprimente. Na verdade, o que acontece é a falta de preparo, meu caro Lucas, sabe? Eu vou até te pedir uma coisa. Você disse, olha, eu acho, eu sempre digo para os meus alunos, no primeiro dia de aula, que eu sou contra o achismo. Digo, não achem. Quando vocês não entenderem, não achem. Ou se diga, é ou não é. Perfeitamente. Dizer, vai numa audiência que vê uma pessoa que não está se comportando como aquela pessoa que sabe o que está fazendo. Obviamente que tem que criticar. Lógico. Esses dias eu critiquei, não foi aluno meu. Critiquei. Mas o que acontece? Critiquei. E eu tive um sabor de ouvir que o cidadão, o advogado, que não foi aluno meu, ele chegou e disse assim, o senhor não venha dar uma de professor aqui. Aí ele ouviu que ele não quis. Naturalmente. Eu que fico aqui com meus auxiliares aqui, estou vendo, um dia eu vou ter um piripaca aqui que é duro. Porque aqui é complicado. O método é confuso. Não, é que eu falo, é complicado o negócio aqui. Eu peço a eles, me avisem a hora que tiver o intervalo. Eles olham para mim ali. Pode chamar. Agora a moça disse que pode chamar. Eu estou conversando com o Dr. Álvaro Albuquerque, tem muita conversa que vai vir aqui para frente. Ele vai contar algumas coisas aqui curiosas que eu vou provocá-lo para ele falar. E pelo visto o doutor não tem medo de falar, porque não tem nada a esconder, não é, doutor? É verdade. A sua vida é um livro aberto. É mesmo. Eu sei Sempre disso. Foi. E vamos então para o primeiro bloco, sem crise, né? E vamos, na sequência, voltar a nossa conversa com o decano dos advogados de Foz do Iguaçu, Dr. Álvaro Albuquerque.
apoio Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Aqui a conversar com o advogado Álvaro Albuquerque. Doutor Álvaro, o senhor teve numa época duas situações que o senhor foi convidado, não sei se a palavra bem é convidado, o senhor fez parte de uma lista que teria a pretensão de indicá-lo, num caso, para ser desembargador no Tribunal Federal de Porto Alegre, que é da 4ª Região, é um caso. E o segundo, para ser ministro do STJ em Brasília. É fato? É fato. Só pode falar comigo? Eu tenho interesse em saber dessa passagem e quem nos assiste também. Como Vamos por etapa. O primeiro, por favor, com a palavra. Eu só queria dizer que não houve convite, na verdade. A 5º Constitucional, para cada 5 desembargadores do Tribunal Regional Federal ou para cada 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, tem uma vaga, que é 5º Constitucional, para o Ministério Público, promotor de justiça, e uma vaga para advogado. Então, as sessionais do Brasil inteiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande e vai por aí afora, tem a oportunidade de apresentar até 6 nomes. Apresentar para quem? Apresenta os 6 nomes para o Conselho Federal. OAB. O Brasil inteiro. 6 nomes. Em Brasília, há uma sabatina, naturalmente, os advogados que se inscrevem são sabatinados e no STJ? Primeiro na OAB, Brasília, do Estado. Depois OAB Brasília. São sabatinados. Aí sabatinado, do Brasil inteiro. Ali é o primeiro filtro. E o segundo. Já é o segundo filtro. O primeiro é no Estado, o segundo é em Brasília. Tá. Esse filtro de Brasília, não é? A própria OAB escolhe 6 nomes e manda para o Tribunal, pro Superior Tribunal de Justiça, e aqui no Rio Grande do Sul manda para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso. Aí o segundo passo é a redução, né, de essa lista sextupla em 3. Cai para 3. Depois de feita a sabatina, cai para 3. É a votação deles, que encaminha, no caso do ministro, encaminha para o presidente da República. E o presidente da República escolhe um, e aí depois ainda tem a última sabatina, que é mais formal, para preencher formalidade. Mas essa não barra no ninguém. Senado, não barra porque ninguém. Porque o presidente indicou, e o Congresso sempre comeu na mão do presidente. E continua fazendo da mesma forma. E aí, essa é no STJ. E no Porto Alegre? Porto Alegre, como é que seria? É feito aqui em Curitiba, Paraná, Santa Catarina, que são os 3 estados que estão da jurisdição da 4ª Região. O senhor teve numa lista tríplice dessa? Teve.
Mas que beleza, Mas fiquei fora. Porque mas só o fato de ter entrado na lista tríplice é motivo de mérito, não é? Sim. Eu sou Quem muito, que ganhou no seu lugar? Foi escolhido? Que hoje é desembargador federal, era um rapaz que era do Banco Central. Eu já vou lembrar o nome dele. Mas no meu banco? Meu amigo, advogado do Banco Central. E o banco tem algum a ver com o notório saber jurídico? Mas enfim, ele está prestando um bom serviço. Ele aprendeu lá, provavelmente. Aprendeu. Ele ainda está lá até hoje? Está ainda. Que coisa interessante. Era jovem, quando ele entrou. E no Superior Tribunal de Justiça nós concorremos em 3, Penalva do Rio de Janeiro, eu que fiquei representando, para sorte minha, São Paulo, que não colocou nenhum nos 3, porque normalmente São Paulo leva, não ficou nenhum. Não? Não. Então São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande estavam comigo. Tá bom. Doutor Álvaro, o senhor acha que esse sistema republicano que nós temos, no caso especificamente da mais alta corte do Judiciário do Supremo Tribunal Federal, ele, do jeito que ele é colocado, ele atende aos anseios da nação? Por exemplo, todos aqueles 11 ministros que estão lá são indicados por presidentes da República. Sim. Né? A maior parte deles hoje foi indicado pelo Lula, pelo tempo que o Lula ficou. E pela presidente. Isso não traz uma... o sistema deve continuar assim? Pois, olha. Vira e mexe falam sobre isso. Sim. Né? Há uma tendência conservadora que fique assim. Deixa como está para ver como é que fica. Essa tendência. Lampedusa. Ele que diz assim, vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Bom, mas na verdade esse critério para o Supremo, ele é só do presidente da República. O presidente da República é amigo do Lucas lá de Foz do Iguaçu, eu quero que ele venha pra cá. É assim que funciona. Não tem sabatina, não tem nada. Não, é ele que indica. É a indicação digital. Isso. O digital. Isso seria... A impressão digital do presidente dizer, eu quero esse rapaz aqui. Por exemplo, o nosso brilhante ministro negro que está chamando a atenção do país. Eu sou fã do presidente atual do Supremo. Quem que não é, né? Fazer o que eles têm feito. Não, e outra coisa... Precisa ter coragem. Ter coragem, exatamente isso. E ele sabe o que faz. Geraldo Barbosa, né? O ministro. Ele, não é Geraldo. É o Joaquim Barbosa. Isso. Desculpa. Joaquim Barbosa, ministro do Supremo. E se não fosse ele, aquela turma não estava na cadeira. Não ia ninguém para lá. Não. Ele chegou um momento que ele falou, eu largo isso aqui. O problema é que nós estamos falando pelos ministros, né? Mas na verdade a gente sabe que a realidade não. Se não fosse na verdade, a verdade seja dito, né? Ele atua com uma exigência descomunal. Não tem nada de descomunal nem nada. Ele é um homem correto. Porque se não fosse, não estava lá. Primeiro. E segundo, o que faz, ele sustenta. Né? Ele faz e sustenta. Eu acho ele um belo do ministro. Agora, provavelmente, ele vai para o Senado. Então, está sabendo? Eu estou sabendo que ele tem pretensões. Ele já falou que já está... Presidente, não. Ele já deu uma declaração que ele acha que o período dele ali no Supremo já completou o ciclo. 12 anos. Eu acho que ele vai se candidatar a alguma coisa. E tem, tal qual fez aquela ministra baiana, aquela Calmon lá também, que foi corregedora, Regiane Calmon. Eliane Calmon, só para você saber. Da Bahia. Eu sei, conheço pessoalmente. A Eliane Calmon... Do Ângelo Calmon de Sá, que foi o dono do Banco da Bahia. Quando eu fui conversar com ela, porque você sabe que todo pretendente... Ela vai sair senadora. Sim, já é candidata. Sabe o partido, doutor? Eu acho que é PSD, PSDB. Ela vai dar uma bela senadora. Sim, ela sabe o que faz. O senhor a conheceu pessoalmente? Sim. E eu tive, eu digo isso porque o primeiro contato que se tiver com ela, você pode perguntar. Eu fui visitá-la no gabinete, como eu fui de todos os ministros. Eu sou candidato, estou aqui, você é sabatinado, tá? Me apresentar. Sim. Ou tem outros que não vão. Bom, ela disse assim, eu tenho muito prazer em recebê-lo, porque quem me falou da sua pessoa foi um ministro aqui do Superior Tribunal de Justiça, que é lá do Paraná. Pois não.
E ele me disse que o senhor é merecedor, então o senhor não perca tempo, vamos tomar cafezinho e tudo, porque Tá o bom. meu voto é seu. Doutor, o senhor não quer mais saber de política, não? Não. Não? Não. Não. Por quê? O senhor Não, veja desgostou? bem, veja bem. Desgostou? Sim, sim. É? Eu vi tanta promessa não cumprida, que eu disse, só tem um jeito. Lá quando eu tentei entrar nos idos da primeira eleição aberta, que foi Deu 85. 85, não deu certo. Não é? E foi a primeira eleição para Foi o cargo aqui que o executivo. Dobrandino concorreu e ganhou, né? Ficou foi 3 anos. É que no fim, no último ano dele, ainda O senhor fui. concorreu com ele na época? Sim. Foi sim. só vocês dois? Não, e mais um, que é irmão Aham. do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná hoje. Tá certo. O Guilherme Gomes. E o Samuel Gomes. Samuel Gomes. Era pelo PT. Isso. O Samuel, inclusive, é um advogado, dessa família, foi advogado presidente do PT aqui em Foz. Sim, sim. Você lembra Ele dele? carregou nas costas o PT. Ele foi um dos fundadores do PT aqui. Foi. Ô, doutor, e os nossos políticos nativos, eles são... o que o senhor tem a dizer sobre eles? Eu, respondendo à tua primeira pergunta, eu, na verdade, estou totalmente desestimulado em participar, em acreditar, porque todo esse tempo que eu dediquei à política, que eu me entusiasmei, eu acreditava em mudança, né, eu não vi nada acontecer. E isso hoje, com 76 anos de idade, eu me sinto no direito de ficar assistindo a palhaçada. É verdade. Ficar assistindo a palhaçada. Aquele congresso parece que virou uma casa de doido. Que coisa de louco. É verdade. Doutor Álvaro, essa questão do... Eu sempre pergunto a vocês que militam no direito a questão do mensalão. Eu aproveito e vou perguntar ao senhor também. Aquele sistema implantado no Supremo que permite... As sessões são televisadas, eu vejo sempre. Sim, é uma beleza aqui. Anteontem mesmo eles estavam julgando os embargos infringentes. Isso. Você ouviu lá, Vi. Estão querendo diminuir a pena da rapaziada. E aqueles embargos infringentes, eles estão previstos, né? Está na Constituição, é lei, né? Mas é previsto. O grande problema, sabe, Lucas, é que, assim, a interpretação da lei, né? Então, se me permite, eu vou dizer, quem faz a lei, quem faz a norma, é o Congresso Nacional. O que vale dizer, deputados e senadores fazem a lei, a norma. O que eles fazem? Eles escrevem aquilo que eles mesmos dizem, e a doutrina diz, deve ser assim. Deve ser assim. E não tem o menor contato com o judiciário. Sim. E o judiciário vai interpretar o deve ser assim. E interpreta cada um do seu jeito. É verdade, sim. Então, atribui-se, ora, a falta da norma, a falta da lei, a falta do dever ser, que é meio mal escrita. Atribui-se outras vezes ao próprio Poder Judiciário, que eu digo que não deve ser jogado nas costas do Judiciário, que decidiu assim porque a lei não presta. Não é assim. Não é assim. Agora, não há sintonia entre quem faz a norma, que diz assim, deve ser desse jeito aqui. Agora, se não for desse jeito, o Poder Judiciário... Eu acho o direito uma coisa muito interessante, eu sou até frustrado por direito ter estudado direito, porque é uma questão de interpretação. Sim, né? sim. Cada um interpreta da maneira que mais lhe aprover. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Eu sempre digo para os meus alunos, né, não sejam escravos da lei, da norma. Não sejam escravos da lei, da norma. Porque não é o que está escrito expressamente na lei que deve ser feito. Sim. Aquilo eles fizeram assim, tipo, deve ser assim. Né? Aí eu digo, mas professor, eu não estou entendendo bem o que o senhor está falando. Eu digo, então vamos dar um exemplo, que foi bem recente. Né? A lei protege a maternidade. Sim. Então é uma lei de proteção à mãe, à maternidade. Eu pergunto para vocês, vocês acham que aí o achismo, vocês acham que pode ser dado auxílio à maternidade a um homem? Professor, essa é moleza. Claro que não, claro que não. Bom, vocês estão com um olhar fixo na norma,
porque é direito, né, da maternidade, então tem que ser mãe. Agora me diga uma coisa, vocês são juízes. Você é um juiz, você é um juiz, você é uma juíza. Tá bem? Tá bem. Vem às tuas mãos um homem pedindo auxílio maternidade. Por quê? Porque ele é sozinho, a mulher dele morreu no parto e ele está com uma criança recém-nascida. Você daria o direito à maternidade para esse homem? Eu diria não, porque isso é direito só para a mulher. É verdade. É muito discutível. Doutor, desculpe interrompê-lo. Vamos fazer mais um intervalo para a gente voltar na sequência, conversando com o doutor Álvaro Albuquerque, advogado de Foz. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picada de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto. Na transferência intra-hospitalar de doentes com risco de morte. Em caso de choque elétrico. Em caso de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Voltamos aqui conversando com o advogado Álvaro Albuquerque. Doutor Álvaro, quando o senhor foi lá nos anos 60, que o senhor foi vereador por 2 vezes, o senhor, na época, vereador tinha salário? Não tinha salário, não tinha salário. A eleição era normal, votação e etc., mas não era simplesmente um representante do povo no legislativo. Não ganhava nada? Ganhava um salário mínimo por ano para cada vereador. Simbólico. E nós todos, éramos em 6, eu acho que na época, na primeira, doávamos para a Santa Casa. Era uma forma de ajudar. O senhor se lembra de ter uma meia dúzia de vereadores naquela época? Daquela, me lembro. Me lembro do Silvino Dalbó. Balduino Vanche. Tá. Evander Tele Teixeira. Tá. Nho Barrigudo, que era da rádio. Tá. O nome dele, agora não, o nome dele é Persílio da Silva Guzmão. Persílio. Vereador. Persílio da Silva Guzmão. A mulher dele é cartorária em Santa Terezinha. Então não tinha salário? Não tinha salário. Você sabe que hoje os vereadores têm salários régios? Sim, eu sei. Você sabe? Sei. E tem umas... Além disso, eles têm também, além de salários atraentes, eles têm uma série de benefícios, costumam viajar para outros países, ficam em hotéis de luxo. A custa do erário. Do contribuinte, né? Pois é. E eles têm também os tais assessores, o senhor sabe, né? Cada vereador tem 4 assessores que custa aos cofres públicos quase 6 mil reais por mês. Nós não tínhamos salário, não tínhamos assessor, não tínhamos nada. Não. E aí, muitas vezes, isso eu digo porque eu cansei de comprar papel, porque a prefeitura não mandava e não tinha papel, envelope para mandar correspondência, e selar,
Fazia tudo por conta. Doutor, o que o senhor acha de... Nós estamos aí 8 anos de Lula, mais 3 anos de Dilma Rousseff. Estamos aí vamos completar 12 anos de governo petista que se instalou no país. Sim. Fale, qual é a sua impressão sobre esse estilo bem, de governo? Eu vou me abster de dar uma decisão da forma como eu penso, pelo seguinte motivo. Eu não estou filiado a partido nenhum, né? E eu sou do Observatório Social, que nós procuramos as coisas erradas para botar o dedo na ferida. O senhor pertence ao Observatório? Pertenço. Então, eu devo evitar de emitir opinião a respeito. Agora, eu não vou deixar passar assim, né? Eu não aguento mais o PT no poder. Respondeu. Doutor, só foi sutil agora, igual um tanque Sherman. Não aguento mais. Eu não tenho que achar nada, porque aqui eu sou um entrevistador. O senhor está cansado também, né? Chega. É muito escândalo, não, doutor? A gente liga a televisão, só roubadeiras. Café da manhã. É morte, é assalto, é força, operação São Paulo, policial. A violência está tomando conta do país. Tomou conta do país. Já tomou. E agora tem os Black. Black Bloc. E o que é isso? O que é isso? Vocês já pensaram um pouco o que é essa turma organizada? Violentos, É guerrilha. Violentos. É guerrilha. É guerrilha. O que o senhor achou daqueles episódios que no final do ano o Brasil tomou conhecimento, foi estarrecido daquela situação lá no presídio de Pedrinhas do Maranhão, lá o reduto da família Sarney, né? Sim. Que aquele estado é deles. Eu sei. Há 60 anos eles tomaram aquilo lá. O que só viu aquela coisa lá em Pedrinhas, aquilo foi deprimente. É o espelho, né? É o espelho do descaso pelo ser humano. É bandido, não é bandido? Tudo bem, você sabe que bandido existe no mundo. O sistema presidiário no país parece que não anda bem, né? Não, o sistema. Falei faz muito tempo. Olha, e outra coisa, né? Eu fiz especialidade na Inglaterra, conheci o sistema penitenciário da Inglaterra, em Londres, conheci o sistema penitenciário de Nova York, almocei e jantei na penitenciária de Nova York, em Manhattan, para conhecer o sistema, né? E na Itália, em Roma, né? Agora, o sistema francês não é diferente do nosso, o nosso é uma cópia do direito francês e também não funciona. O senhor sabe que as prisões francesas são mais temidas do mundo. Sim, eu sei. Que não brinca em serviço. Né? Não, os franceses são... As prisões francesas são famosas por serem também masmorras e duras com presos. Sim, eu sei. Mas superlotada. Exatamente. Doutor Álvaro, o senhor foi uma das pessoas aqui da região que fundou a maçonaria aqui no município. Foi. Um dos fundadores. Foi. Eu pesquisei antes de começar a conversa. O senhor foi também o chamado Venerável, né? Que é o chefe lá do grupo. Sim. Foi isso, doutor? Foi. O senhor ainda está participando ou o senhor adormeceu? Eu sou adormecido e, com exceção, quando me convidam, para eu ir fazer uma o senhor é espécie de um referencial. Ele chama para a gente fazer, como a faculdade mesmo tem me chamado para dar aula inaugural, essas coisas. Muito bem. E uma coisa curiosa com a maçonaria, eu sei que, doutor, a pessoa quando entra na maçonaria, ela nunca mais deixa de ser, né? Morre maçom. Morre maçom. Eu acabei de ler um livro hoje também do deputado federal, aquele que operou aquela operação Satyagraha, né? Ele se elegeu deputado federal, ele é delegado da Polícia Federal. E ele falou uma coisa curiosa, que vai mais ou menos... o policial que é da comunidade de informação, da inteligência, ele nunca deixa de ser. Ele entrou lá, ele sai, mas ele continua da comunidade. O maçom é a mesma coisa, né? Obviamente. A maçonaria está embaixo no mundo ou ela não é mais o que era? Não, eu não posso tecer uma crítica sobre a maçonaria, até porque eu faço parte do Grande Oriente do Brasil. Que é uma das maiores, né? No Brasil sim. Nós temos um rito que é escocês antigo e aceito. O que é isso? Que é o rito.
Mas toca aquela gaita de fole? Não toca. O que tem esse rito, doutor? Esse rito tem alguma coisa de especial, porque não é, tem a maçonaria York, egípcia, e eu assisti a tua conversa com o Dr. Maquinari. Isso, também um colega do senhor. E vocês meio que quiseram prever uma data da maçonaria, que é a Revolução Francesa. De onde veio, qual o berço, né? Eu quero dizer que a maçonaria, o tempo, quando nasceu a maçonaria, se perde na luz do tempo. Babilônia, Rio Tigre e Eufrates, a primeira concentração de homem, vem dali, tem sinais maçônicos, que nós copiamos. Então... É muito antigo. É muito antigo. É muito antigo. É muito antigo. Até falo aqui que no Brasil a maçonaria chegou com Dom João VI aqui em 1808. Eles vieram maçons ali juntos. Sim, é bem, com certeza. Só para terminar, o senhor viu o programa, eu queria dizer para o senhor... Gostei, merece o que eu vou dizer. Gostei do programa, gostei. Agradeço. O Maquinari, que é o irmão da gente, enfim, gostei do programa. Muito simpático o Maquinari, já eu entrevistei umas duas. Eu não falo do doutor Geraldo, É. porque eu sou um advogado militante. E aí, o senhor assistiu minha conversa com o doutor Geraldo, o juiz? Só um pedaço. Ele é fantástico, né? Eu sou suspeito. O senhor tem vários processos? Tenho, sim, nas todas as varas. Doutor, a justiça brasileira, tal qual está posta, ela... quem diga que ela demora demais... Gostei da pergunta. Eu quero que o senhor... essa gostei da pergunta. Que tal a demora da justiça? Bom, vamos falar da justiça brasileira, porque não adianta estar falando em francês e italiano. Muito bem. O que acontece é o seguinte, nós temos uma obrigação de valorizar os juízes de primeira instância. Sim. Porque há uma valorização do desembargador, o ministro, o desembargador federal. E o juiz não é o juiz. Como se fosse um juiz de futebol, um juiz de briga de galo. E é o que melhor conhece o processo. E é onde começa tudo. É a porta da justiça. Exato. E ele olha, olha no olho das partes. Ele fala com testemunha. Ele pergunta a testemunha. É a melhor sentença que tem. Sempre. Agora, tem juiz que era, tem juiz que não era. Mas o juiz de primeira instância, nessa questão, é o grande herói dessa história. Por isso que eu digo eu concordo. Que obrigatoriamente, vou falar do Paraná, a Justiça do Paraná e Santa Catarina, já que eu advogo nos dois estados frequentemente, tem que obrigatoriamente fazer essa reforma da Justiça Estadual urgente. E que reforma é essa, doutor? Essa reforma está em ebulição. Ela prevê o quê? Prevê um monte de coisa. Por exemplo? Uma delas que está sendo questionada, os juízes querem auxílio moradia. Porra, mas eles ganham bem e ainda querem auxílio moradia? Pois eu digo uma coisa para vocês, não ganham bem não. Pelo que eles fazem não ganham bem não. E auxílio de moradia a juiz tem que ser dada. Por quê? Porque o juiz não pode andar de chapéu na mão, pedindo favor. Não é possível. Mas, doutor, os salários, eles não têm salários atraentes? E os outros servidores públicos que não têm esses auxílios? A Constituição não diz que são todos iguais? Mas veja bem, são todos iguais, obviamente. Agora, cada um no seu espaço. Você sabe que hoje os mais mal pagos são os militares. É verdade. Porque perderam a guerra. Perderam a guerra. E talvez seja o fato de serem mal remunerados, seja até um atrativo para se corromper. Não, juiz? Não, policiais. Sim, com certeza. Juiz é muito raro falar em corrupção no judiciário. Chegamos no horário do intervalo. No judiciário é raríssimo. Mas não é tão raro como você está pensando. Mas não é muito, a não ser que a gente toma conhecimento assim, tal juiz... porque tudo é segredo de justiça. Mas assim... Tudo segredo de justiça. Agora tem um detalhe curioso que eu acho, só para finalizar, na minha opinião. No judiciário, quando um juiz é pego num ato reprovável, ele é aposentado. Sim, eu sei. Sim. Esse tratamento... Você já viu o juiz na cadeia? Sim. Não, ninguém viu.
Ninguém Não, viu. porque a penalidade parece cabeça de bacalhau. A penalidade a aposentadoria compulsória. Né? Agora, se responder penalmente, arrisca de perder essa aposentadoria. Mas para a cadeia não vai, não. Não vai. Doutor, o nosso sistema não permite que ex-magistrados vá para a cadeia. O sistema é o establishment. Vamos fazer um intervalo e voltamos no último bloco, por favor. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. And you freeze in the winter and you ghost to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the center and you look 30 pounds in the weight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to go get them up. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. Fall. Money makes the world. The world. The world. Money makes the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now you get a fortune about it, makes the world go round. Toda vez que o mosquito da dengue aparecer, elimine seus focos de reprodução em latas, caixas d'água destampadas, pneus e vasos. Para isso, vamos formar um grande exército, recrutando todos os pequenos soldados da comunidade para lutarmos contra essa doença. Em caso de suspeita de dengue, procure o posto de saúde mais próximo. Se todos entrarem nesta batalha, a dengue será exterminada. Estamos de volta aqui com o Dr. Álvaro, conversando sobre uma série de assuntos aqui, já falamos dos mais variados assuntos. Dr. Álvaro, agora nós temos aqui 1, 2, 3 ou 4 faculdades aqui na cidade que estão preparando novos advogados e todo ano coloca essa turma que o senhor, inclusive, ajuda a prepará-los como professor que é. E de repente eu estava conversando um dia com um colega do senhor e falou: Lucas, Foz do Iguaçu está ficando difícil para os advogados, porque, segundo ele, estão sendo criados muitos em excesso, em demasia, e não tem trabalho para tanta gente. Será que é isso, doutor? É falsa. É falsa? É falsa. É falsa. Eu faço lembrar que eu era presidente da subseção quando houve a possibilidade de se implantar um curso jurídico em Foz do Iguaçu. Eu convoquei uma assembleia para decidirmos, para a classe decidir. Encontrei uma resistência brutal. Nós não queremos concorrência. Nós não queremos concorrência. Ah, é? Nada de faculdade aqui. Ah, é? Eu digo, bom, então eu vou brigar sozinho. Quem quiser que me acompanhe, eu vou brigar sozinho. Final dos anos 80, início dos anos 90. Para plantar isso, a Unifor. Primeira faculdade, a Unifor. Foi isso. Houve resistência, doutor? Tá não, vendo? não. Eu digo, então eu vou. E fui. Subscrevi, fui atrás. Né? E, graças a Deus, houve a instalação de um curso jurídico aqui. Foi o primeiro da Unifor. Os meus filhos, né, o primeiro que foi advogado, eu tive que mandar lá para perto de Porto Alegre, para entrar numa faculdade de Direito. Não tinha aqui. O outro ia começar em Curitiba, quando o FIC começou aqui. Então, eu fiz questão, desde o primeiro dia de aula da Unifoz, eu dei aula de Direito Romano, né, depois História do Direito e depois de Direito Civil. Né? Por quê? Porque eu não podia ter pregado
a necessidade da formação, da instalação de um curso jurídico aqui, e depois de agora está cumprida a missão. E essa noção de que advogados, se não fossem formados aqui, pelas 4 faculdades que tem aqui, com certeza viriam de fora. Então não, Foz ia ficar só com os mesmos advogados de quando eu cheguei aqui, que eram 3. Tá. Doutor Álvaro, a OAB não é um órgão corporativista que não gosta de cortar na própria carne. Pelo menos a impressão que dá é isso. Sim. Eu tenho essa impressão em alguns momentos, apesar de ser pessoa seríssima que dirige a OAB, mas a gente vê alguns casos onde às vezes passa-se a mão na cabeça. Conhecemos, como todo lugar, tem os bons e os maus profissionais. Sim, com certeza. Isso é inerente à condição humana. Com certeza. Não é, doutor? Com certeza. E a gente vê casos aí, às vezes, advogados que praticam atos reprováveis, alguns são até condenados, foram condenados e tudo, cumprem pena e voltam a advogar e tudo. E a gente vê... Como é que o senhor vê essa questão? Eu posso dizer que o tribunal, eu pertenci durante 6 anos ao Tribunal de Ética. Eu ia todo final do mês para Curitiba para compor o tribunal e decidir. Eu posso te assegurar, meu estimado Lucas, que nós, do Tribunal de Ética, dos 6 anos que eu passei lá e nós decidimos, nunca, nenhuma vez, foi passado mão na cabeça de quem quer que seja. O senhor tem conhecimento de algum advogado que o senhor conheceu ao longo da sua trajetória que perdeu o registro na OAB? Mais de 20. Que perdeu? Mais de 20 no Paraná. Aqui de Foz algum? Não se lembra. Me abstenho. Tá. Ah, é? É porque não se divulga. As penalidades... Elas são todas ali. As penalidades que a ordem aplica no advogado, suspensão, afastamento. Primeiro ele é... Advertente. Segundo, depois suspensão e depois... perda da carteira. E tem, doutor? Tem. Tem. Mais do que você pensa. É engraçado que... como você falou, divulga. É pouco divulgado, né? Para não atingir a instituição. É isso? Sim. A sacrossanta instituição. Sim. Mas tem uma, assim, por exemplo, eliminação do quadro social da OAB, do quadro social não, do quadro da OAB, por quê? Porque inadimplente. Ah, isso eu sei. Não, mas isso aí não, ele não perde a carteirinha. Perde? Ele perde o direito de advogar. Perde. Quando não paga. Perde. Eu sei, e lá no fórum, se não tiver a carteirinha, não participa da audiência. Não. Você sabe que um dia desse eu estava no fórum, eu presenciei um fato inusitado. Tinha lá uma pessoa... Não é carteirinha. Tinha uma pessoa que se apresentou numa audiência, não vou dizer nem se era homem ou mulher, mas se apresentou numa audiência como advogado e não era. Pois é. Quando foi pedido lá o tal do Babilac, aí deu ficou assim, um desconforto, e não era, não sei o que foi, se estava também impedido de advogar, né? Pois é. E nesses casos... Quem sabe, a ordem, quando suspende um advogado, comunica ao juiz, presidente do fórum. E aí o que aconteceu nesse caso, eu fiz questão de acompanhar até o final. A juíza mandou que fosse instalado falsidade ideológica. Sim, com certeza. Não é falsidade ideológica? Vai responder lá. Porque na verdade não está habilitado. É crime. Não está assim, doutor? É assim mesmo. Eu sempre achei que a advocacia requer muita... Porque afinal de contas, às vezes, a gente quando contrata um advogado, a gente bota quase que a vida da gente toda na mão. Mas é mesmo, patrimônio. É tudo, no nome, né? Agora veja, quando você falou carteirinha, eu digo isso porque... A tal vermelhinha. Eu brigo muito, brigo no bom sentido, né? Sim. Porque volta e meia eu sou chamado para... O estudante de direito, quando se forma, ele presta o quê? Ele presta um juramento. Um juramento. Tá bem. E depois, ele, para receber carteirinha, na verdade, o que ele faz? Um exame. Não, faz um exame, sim. Mas no momento em que ele já foi numa sessão de entrega de... Não. É assim, Então, ele... É a vermelhinha, né? É a vermelhinha. Quando ele se forma, junto com a turma, bacharéis em ciência de direito... Joga um chapéu para cima, aquela festa. Quando passa no exame da ordem, ele vai lá, que é uma solenidade, como se fosse
uma formação, uma formatura. E né? recebe. E aí ele presta um compromisso constitucional de defender a Constituição, de ajudar as pessoas que não podem pagar, e etc, etc. Então é um juramento que dá como o médico faz. Com o Brasil. Isso. Não é mais com a faculdade que ele saiu. É isso. E ganha carteirinha vermelha. Carteirinha vermelha. Virei doutor. Então é isso aí. Doutor, e como é que o senhor viu os nossos... Vamos voltar de novo um pouquinho, já temos aí mais 2 ou 3 minutos, aproveitando o senhor. Eu já vi que o senhor não aprovou o PT, eu também não aprovo o PT também não. Sim. Eu até no início até aprovei, eu votei no Lula no primeiro mandato, depois não quis mais não. Eu não votaria não. Mas pelo que eu estou vendo aí, esse gente não vai embora tão cedo não. A Dilma está com quase 50%. Saiu uma pesquisa agora 3 dias atrás, a Dilma está com 47% de preferência do eleitorado. E os dois lá, o Campos e o Aécio Neves, somado não chega a 40%, a soma dos dois. Você sabe que eu tenho minhas dúvidas. Doutor. Muita coisa pode acontecer ainda. E o Paulo ficou 8 anos aqui, foi o primeiro prefeito com 2 mandatos, né? E o senhor aprovou o governo dele, doutor? Como? Do Paulo McDonald. 8 anos. O senhor acompanhou? Aprovou? Não. Não aprovou, doutor? O que houve com o Paulo? Ele está querendo, inclusive, sair candidato ao governo do estado aí e tudo. Não aprovou, não? Doutor? Coitado do Paraná. O que aconteceu com o Paulo? Ele não foi feliz, doutor? Teve problemas? Ele não foi leal comigo. Doutor? O senhor participou do governo? Não. O senhor não foi secretário do Paulo? Não. Ele não foi. O senhor não foi secretário do Paulo? E ele não foi leal com o senhor? Não. Abra o coração aqui. Não, né? Não. Tá bom, então deixa quieto. Ele sabe o que eu estou dizendo. Tá bom. Ele sabe. Tá bom, tá vendo aí? Doutor, o Reni agora terminou seu primeiro ano de mandato. Você sabe que eu escrevo, né, doutor? Sim, eu sei. Eu tenho um blog e tal. Eu tenho 13, 14 anos que eu escrevo aqui. Eu saio daqui, vou lá, lá vou eu escrever. O Reni e a esposa foram meus alunos. Eu estimo muito, quero bem os dois. Estou fazendo tudo que eu posso para ajudar que eles se saiam bem nessa administração e que ela se eleja deputado. Sim. Enfim, eu posso dizer assim, olhando para o telespectador, né, são pessoas leais. São. Ponto. Hoje mesmo eu fui visitar um amigo meu que é jornalista. E ele falou, Luca, eu tenho escutado aí na cidade que você não critica o prefeito. Aí eu falei, mas eu não vou criticar só por criticar. Se ele der motivo, eu farei. Claro, né? claro. Ele está no primeiro ano do governo. Mas nem deu tempo. Exatamente. O Reni pegou uma prefeitura de cabeça para baixo. O Paulo deixou a prefeitura em pandareco. Saúde. Educação. E as finanças da prefeitura, o Reni de cara botou, terminamos lá, tá avisando. Eu queria dizer que foi uma satisfação recebê-lo. Obrigado. E sempre que tiver a oportunidade, escutarei o que o senhor tem a dizer. Porque o senhor tem uma maneira de falar a coisa, é a voz da experiência, né? Obrigado. Eu quero cumprimentá-lo pela sua trajetória. Obrigado. O senhor é uma pessoa unânime aqui na cidade, todos os respeitam e o admiram. Muito obrigado. Eu agradeço por ter vindo no meu programa. E o senhor quer mais um? Eu gostaria de dizer, Lucas, que eu acompanho a tua trajetória, né, e sei da tua luta, né, e eu, pura e simplesmente, sou um admirador da tua pessoa. Agradeço. Eu sei que você faz, né, as coisas bem feitas. Muito obrigado. Você não inventa nada. Tá bom. Agradeço, doutor. Foi uma satisfação. Vamos então desejar àquelas que nos assistiram, a todo mundo, um bom final de semana. E na segunda-feira, como de hábito, às 6h18h30, nós estaremos aqui conversando com alguém da cidade, alguma pessoa que tenha algo a dizer. Nós poderemos estar aqui ouvindo-a. Muito obrigado a todos.